No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com Edu Bokov, ilustrador, concept artist, diretor de arte e novo instrutor da High School. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou o Doug Fio. Eu sou o Edu. Aê, bem-vindo ao podcast, meu grande amigo Edu. Obrigado por separar um tempo aí. Vamos falar do seu curso, de trajetória de carreira, arte, ilustração. Vamos começar um pouco aí. Faz uma introduçãozinha pra gente aí. Quem é você, o que você faz, o que você come, como é que você desenha tão rápido? Edu, conta aí mais sobre você. Fala um pouco mais do que é o Edu hoje aí. Cara, o Edu hoje é um cara que adora criar coisas do zero e usa como ferramentas as ferramentas de pintura digital. Então, eu nunca gostei, por exemplo, de fazer cópias ou fazer fanarts. Assim, eu admiro muito o pessoal que faz fanarts, mas eu sempre fui um cara que gostei de fazer os meus próprios mundos, assim. Então eu foquei muito para esse lado, estudar os fundamentos, criar fórmulas de como fazer um processo criativo para criar coisas. Então hoje eu me vejo um cara muito criativo assim, e como ferramenta uso bastante Photoshop e Blender para tornar essas ideias realidade. Então hoje eu sou um cara desenhador, né, ilustrador e cara que gosta de criar coisas e conceitos. A minha carreira, eu comecei com uma formação de design gráfico, né? Trampei um tempo com isso, depois que fui passar para ilustração. E hoje em dia, tô tendo oportunidade aí de pegar clientes cada vez melhores, tô tendo oportunidade de trampar junto com vocês aí na Unhide, né? Eu sou moderador, então esse podcast aí é entre amigos. Já tive muitas vezes do outro lado. Então tá sendo um prazer ser entrevistado, até na verdade meio nervoso, cara. Porque, porra, responsa. Define pra gente o que é um concept art, antes de você falar de curso ou qualquer coisa. Define pra gente o que é um concept art e o que é uma ilustração. Cara, a diferença entre uma e outra na verdade, a utilização, a diferença a gente consegue traçar realmente muito bem. Na verdade, uma concept art, ela pode ser extremamente detalhada, extremamente ilustrada. Mas, em tese, quando se faz uma arte que serve para conceito, ela nunca vai chegar a ver a luz do dia. Ela serve para produção. Então, ela vai ser feita com o pensamento de passar uma ideia e não o pensamento de ser enviada ou de ser utilizada para vender um produto ao consumidor final. Então, a gente vê, claro, o melhor exemplo é grandes produções, né? A gente vê os artbooks, né, de filmes, artbooks de games. Aquilo ali é puramente arte conceitual, né? Do nível menor, que é tipo desenhar variações de pedrinhas, até fazer uma arte conceitual para vender uma ideia de jogo para investidores, que aí são grandes artistas realmente conceituais que fazem artes lindas do zero ali para vender a ideia. Então é isso aí. E a questão da ilustração, ela é totalmente diferente, né? Ela já parte da ideia de que ela vai ilustrar uma coisa para alguém e para o consumidor final. Então, por exemplo, muita gente fala das splash arts de LoL, né? Concept art. Não é concept art. A splash art de LoL é feito para vender o jogo. Então, em si, não é um concept art. Tanto que muitos dos ilustradores já recebem um briefing, inclusive até pré-desenhado, personagem, para eles fazerem lá a tal da splash art, que vai ser a tela de entrada do jogo. Então, é uma ilustração e não concept art. E as pessoas, às vezes, veem uma coisa mais dinâmica, bonita e tal, pensa, cara, isso aí é um concept. Não, pode ser uma ilustração. A questão formal não define o que é uma concept art, mas a questão de uso, né, de processo que define o que é a diferença entre um concept art e uma ilustração. A ilustração é o produto final, né? A ilustração é aquilo que o público vai ver, né? Então... Sim. Atualmente, como as ferramentas digitais têm evoluído muito, o cara pode muitas vezes, né, fazer uma concept muito bem acabada, inclusive parar sendo como uma ilustração, né? O cara diz, vou botar esse concept para vender o jogo porque ficou muito bom, mas não é esse o intuito, né, que é feito as concept arts, né? Eu acompanhei, a gente acompanha, né, o Matiaco Tiara, um ilustrador e concept artist que ficou bem famoso, e ele falou que trabalhou no jogo The Last of Us e que lá dentro da Naughty Dog, onde ele trabalhou fazendo o jogo, 90% do trabalho que foi feito ninguém vê, que é tudo lixo, que é pintura por cima de print de tela, sim, mudança de cor, sim, rabisco rápido de 40 minutos. Cara, em 40 minutos você não faz uma ilustração.
Então é só pra mostrar a mesma ideia de rabisco que ele fazia, e ele falou, 90% do trabalho nunca vai ver a luz do dia. Aqueles 10% só que é feito, que chamam de concept, mas é só pra mostrar pro público em geral. Vender o jogo, ter uma cena que é uma key art, né, que é uma cena chave do jogo, e aí tem que ter uma iluminação bem definida, tem uma renderização melhor, mas no geral 90% do concept art nem é visto pelo público. Cara, isso pra mim é muito importante, porque o concept art, né, o conceito, né, o conceito, a ideia, né, coloca a ideia no papel. É quase que você falar para a criança assim, aponta com o dedinho o que você quer na prateleira, né? O que você está querendo. Eu acho que é um dos pontos mais importantes para se definir a ideia, né? Que às vezes eu não consigo ver a imaginação do meu cliente. Eu falo, eu não consigo enxergar o que você está imaginando. E aí a gente acaba chamando os coleguinhas, né? O ilustrador, o concept art, fala, cara, dá uma ajuda aqui, né? Pega esse job junto aí, faz essa parte de conceito, porque a gente consegue ter uma direção de arte mais afinada, né? A gente consegue resolver mais os problemas. Eu acho muito foda isso, cara. Bem legal mesmo. Edu, eu tenho uma pergunta aqui para você, cara. Fala pra gente aí, conta pra nós aí, como você pensou esse curso, né? Do início ao fim. Fala do curso como ele é, né? O que a pessoa vai fazer, o que o aluno vai aprender, o que ele pode esperar desse curso hoje, né? O curso como ele é. Bom, o Rafa veio falar comigo uma certa feita e aí disse, cara, vamos fazer um curso. E aí eu só disse, cara, vamos lá. Só que a gente não tinha muito a ideia ainda, assim. Vamos fazer o quê? De desenho? Vou fazer uma cena do zero? E aí eu sugeri de fazer esse curso que trata muito sobre processo criativo. Né? Não é, eu digo bem no começo do curso que não é um curso do que desenhar. Aliás, não é um curso de como desenhar, mas o que desenhar. Então eu começo no primeiro módulo ensinando um pouco de fundamentos que eu acho necessários para se fazer o concept de cenário. Na verdade, o curso é sobre concept de cenários e tem uma pequena ênfase em assets para games, né? Então, tem o primeiro módulo, ele é focado em fundamentos, então luz e sombra, perspectiva, atmosfera, um pouco de fundamentos, inclusive até de processo criativo. E aí, no segundo módulo, a gente já começa a desenhar. O desenho, ele é muito focado em thumbnail, né? O thumbnail, para mim, é, digamos assim, a unidade mínima do meu processo criativo. E aí, dentro do thumbnail, eu falo um pouco sobre um conceito que o nome, na verdade, acho que fui eu que dei, mas já existe, que é o desenho feio, né? Que é o desenhar sem pensar em estrutura. Então, cara, eu faço muito desenho feio todos os dias da minha vida. Então, a gente parte do conceito de desenho feio e começa a refinar ele utilizando ferramentas digitais. E aí, depois a gente parte com esse conhecimento, né? Ainda tem mais um módulo que fala sobre design, composição e tudo mais, para refinar esses desenhos, e aí a gente já faz 2, né? Não é um, é 2 projetos finais, que um dele é focado em assets de arquitetura. Assets, para quem não sabe, são elementos in-game, ou podem ser, por exemplo, assim, quando tu tem uma engine e tu tem que fazer um mapa, esse mapa tem que ser enchido de assets, né? Podem ser casas, podem ser pedras, podem ser qualquer coisa. Então, às vezes, o trabalho do artista conceitual é fazer as variações para isso. Então, a gente constrói variações arquitetônicas nesse primeiro projeto e no final a gente faz um cenário do zero, né? A gente faz todos os thumbnails, faz a questão do estúdio de cor e depois renderiza. No curso em si, eu utilizo muito matte painting e pintura digital, tá? Mas eu enfatizo que esse curso é de processo criativo, né? Prioritariamente, e serve para todo mundo, tanto para artista 3D, como os caras aí que são bons em pintura, e também a galera que gosta de mexer com photobashing, com matte painting também vai se sentir bem servida nesse curso. Vou fazer uma convocação aqui agora. Todo mundo que acompanha o Edu lá no grupo da Raiz já conhece quando ele fala sobre desenho feio. Bota lá no comentário do YouTube, quero aprender desenho feio. Vamos fazer esse curso aí. Boa. Também, cara. De repente eu faço um aí só sobre desenho feio. Bota no YouTube, galera. A gente quer um curso do aqui de desenho feio. Bota no YouTube. Mas é engraçado porque a gente fala, a gente ri e tal. Parece tão fundamental, mas não é tão fundamental assim. Eu vejo muita gente, principalmente a galera que tá começando, posta no Face: ai, gente, não sei desenhar, ai, tive bloqueio criativo,
e comecei, mas aí eu me desbundei com o desenho, aí não sei o que, me deu... Cara, o que acontece muitas vezes? Eu não vou dizer que isso é para todo mundo, né? Porque às vezes pode ter um lance de estresse, de problemas de outras naturezas que podem influenciar na criatividade da pessoa. Mas geralmente, a pessoa que está iniciando, ela, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui de personagem. Vou fazer uma guerreira. Aí o que faz? Começa a fazer o esqueleto, aí começa a fazer os músculos, desenhar os músculos. Aí ele desenha os músculos e aí começa a fazer depois o line art final, só que ele não fez o concept, ele não pensou em que ela vai ser, ele só tá desenhando. Ele começa e aí não sabe o que vai terminar. Então acontece que acaba ficando aquela guerreira com uma pose X fazendo uma coisa Y. Tipo, ela é uma guerreira com uma pose super fluida, até parece que tá tirando uma foto, só que tá segurando um machado super pesado e fazendo uma coisa totalmente que não combina até com a própria pose. Então o desenho feio é o seguinte, você primeiro focar no que você quer fazer. Cara, eu quero fazer uma guerreira que o braço dela é uma espada por si só. Aí você risca lá, faz vários riscos, inclusive tipo 3, 4, 5, 10, 20 riscalhadas lá, da silhueta bem básica do que você pensa para aquela personagem, e depois com aquilo em mente, onde você já sabe, assim, minimamente o que você quer fazer, você começa a desenhar, entendeu? Então, geralmente, quando a pessoa não sabe onde vai chegar, é muito difícil chegar nesse ponto. Se não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Exatamente. O cara vai exatamente. fazendo. Exatamente. Aí tem que entender qual o propósito, se a pessoa está fazendo aquilo para adquirir um traço, se está para criar uma arte ou se vai ser algo para o portfólio. Sim. Tem que ter uma definição antes de começar, para realmente não se perder no caminho, né? Porque senão você pega qualquer estrada aí e vai colocando coisa no personagem, vai colocando coisa no cenário, né? Mas tu sabe, Doug, que eu faço thumbnail até pro estudo. Exato. Eu vou fazer um estudo de um cenário de desenho e eu faço thumbnail antes de como que eu gostaria que ele ficasse. Porque aí com o thumbnail mais organizadinho, eu consigo saber exatamente a técnica que eu vou utilizar para o estudo. Se eu vou usar um ponto de fuga, se eu vou usar 2, se eu vou buscar referência, se o desenho que eu vou usar ele vai ser replicado, se eu vou fazer um risco aqui e vou usar a multiplicação lá no Photoshop para ser mais rápido. Então é como se fosse projetar, né? O desenho feio é uma projetação para a pessoa mesma, ela não vai mostrar para ninguém, ela vai mostrar só para ela mesma. É quase um planejamento ali, a mão livre, né? Se solta, né? Vai jogando o problema ali, né? E essas dicas você passa lá no curso também, né? Sim, falo bastante sobre isso. Eu dei uma olhada no curso que saiu hoje, estava bem curioso para ver o curso. Eu tinha acompanhado você fazendo as imagens e deu para ver que tem bastante técnica diferente uma da outra. Tem photobashing, tem matte painting, você mistura alguns conhecimentos de composição básica, iluminação, parece bem realista, parece 3D, as técnicas de iluminação que você usa no início. Você acha que o artista hoje, ilustrador e o concept art, tem que aprender matte painting, photobashing, 3D, essas coisas assim? Ou ainda dá para sobreviver, o cara vai conseguir sobreviver ainda muito tempo pintando na unha do zero? Que essas técnicas que aceleram não são essenciais hoje em dia para o trabalho. Entendi. Cara, eu não sou um cara assim, digamos, com muitas leis na minha cabeça, né? Eu acho que se a pessoa sabe pintar muito bem, ela se arranja muito bem. Só que a questão é do tempo, né? Muitas vezes a gente não tem o tempo necessário para desenvolver uma pintura bem feita. Ou muitas vezes a gente não tem o tempo necessário para desenvolver um conceito pintando do zero. Então a gente tem que muitas vezes utilizar a pesquisa de coisas que já existem do mundo real. E aí a gente parte para o Photoshop, para o photobashing, parte para pesquisa de referências fotográficas. E claro, na hora de fazer o conceito, vale tudo. A pessoa pode fazer só com pintura, mas se utilizar um pouco de photobashing ali, dependendo do estilo, isso depende muito do estilo, dependendo do estilo pode ajudar muito, né? Na rapidez e na qualidade. Mas a pessoa pode usar só pintura, pode usar só photobashing, pode usar só 3D, independente. Se ela sabe usar bem, pode usar qualquer técnica. Pode tudo, né, Edu? Cara, pode tudo. Obviamente, cara, que uma pessoa que usa todas as técnicas, ela vai ser muito mais bem empregável. Porque os estúdios, muitas vezes, procuram pessoas que querem, para serem internas, tu sabe, né, Júlio?
A galera fala, olha, experiência em utilizar fotografias. Eles, na verdade, não falam experiência em utilizar fotografias. Eles falam bom uso ou uso avançado do Photoshop. É esse tipo de termo que eles usam. E também conhecimento básico de softwares 3D. Então, muitas vagas que eu vi hoje em dia já têm esses requisitos em empresas grandes. Né? Ricardo Mariano veio aqui no podcast, nos primeiros convidados, ele falou para ele aplicava em todas as vagas. Eu comecei a aplicar igual ele falou. O que eu percebi foi que todas as vezes eu era recusado e a recusa vinha que alguém com um nível maior tinha conseguido entrar. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a olhar a vaga que ela pede. Meu portfólio não tinha 3D, apesar de eu fazer 3D, e não tinha uma gama de estilos muito grandes. Então, o que eu comecei a fazer? Foi começar a fazer cartoon. Esse ano todo, eu comecei a fazer cartoon e coisas fora do escopo que eu já fazia. Então, eu faço arte realista desde o início, e aí agora eu comecei a fazer muito cartoon, coisas parecendo Hearthstone, e Photobash, e mostrar o 3D. Sim. E aí, eu comecei a ser chamado para as vagas. É uma parada diferente do que acontecia. E Sim. É uma coisa assim que eu vi que o profissional que consegue alcançar um espectro maior de estilos e de versatilidade é o profissional ideal, porque ele vai passear entre vários projetos, ele vai ser aquele cara, como você falou, empregável. É um cara que não fica parado entre uma produção e outra, é um cara que eu consigo colocar em qualquer lugar dentro da minha empresa. Isso é muito bom. É o cara que se vira aí. Cara, no último ano eu trabalhei fazendo estilo... O cliente fala, eu quero estilo Disney, estilo cartoon Disney, né? Com iluminação realista. Faço realismo, né? Tanto que num dos projetos que a gente fez coisas realistas, eu chamei o Doug para ser meu parceiro, né, no 3D. Foi uma honra. Faço, card game, que é entre um e outro, assim. Então, realmente, a gama de estilos que eu produzo é muito grande. Então, utilizando... E sempre a cada estilo eu vario um pouco nas técnicas, né? Se é um estilo card game, é um pouco menos de 3D. Se é um concept mais realista, vou direto pro Blender, usando o Eevee, e depois eu faço um matte painting em cima, e no fim eu uso pintura digital. Então, a gente participa de bastante grupo de ilustradores. A gente se conheceu, se eu não me engano, Bate-Papo Ilustrado, não foi? Sim. No Hangout. Sim. Eu não sei nem quanto tempo a gente se conhece, que em 2, 3 anos. Conheci o Léo também lá, e outros amigos que a gente fez lá. A gente vê uma resistência muito grande da galera em usar 3D e Photobash. Por que você acha que acontece isso? Cara, eu acho que é medo só. É só medo, sabe? Medo de parecer que não tá fazendo o dever de casa, sabe? Porque se a gente usa foto, parece que a gente não tá pintando, parece que a gente não tá exercitando. E não é isso, sabe? Porque tem pessoa que acha assim, mas eu faço aqui tudo na mão, mas se eu usasse foto, eles iam ver que a coisa ia ficar muito melhor. Mas não é assim. A pessoa que pinta bem, ela não vai saber usar photobashing bem, porque ela não praticou photobashing. Então, photobashing é sim uma habilidade a ser desenvolvida. Tem muitas pessoas que começam na área da arte utilizando o photobashing. E tu pode ver exatamente quem está começando usando isso e quem já é experiente usa photobashing. Então, realmente tem que ter uma habilidade para fazer isso, né? Eu acho que essa pergunta ela é bem legal, assim, porque isso envolve várias coisas, envolve base mesh, envolve... Nossa, base mesh é uma briga. E a galera e assim, fala, mas você tá usando... O que você fez? Você usou alpha? Tinha um alpha pronto? Né? Você usou Insert Multimesh, né? ZBrush? E assim, realmente, eu posso criar minha biblioteca, deixar ela e usar, eu posso... Dependendo de uma coisa que não existe, o cliente pede, eu vou lá e crio um Insert Multimesh, eu vou lá e crio um alpha também, né? Vai na necessidade. E dependendo do job, é a velocidade também o que manda. Então, vou usar a melhor ferramenta que eu tenho para atender aquele cliente naquele valor, né? E dentro daquelas horas trabalhadas. Sim. Porque a gente fala, não, vou usar o Photobash, vou começar um personagem da esfera, vou usar, sei lá, Z-Sphere, vou usar o manequim. É a decisão que você vai tomar. Só que às vezes você vai começar de uma esfera, vai ficar até bom o personagem, só que você não consegue atender o prazo do cliente. Enfim, tem vários problemas. Então é muito mais de experiência do artista, né? Ele está no mundo aí se virando, né? Atendendo o mercado, do que a questão artística, porque às vezes o que ele vai estudar como artista é depois do trabalho, né?
O trabalho em si ele tem que resolver o problema ali, né? Então usa o quê? Usa Photobash, limpa e scan, pega Base Mesh. O que eu faço é uma divisão bem clara entre estudo e trabalho profissional, né? Ultimamente eu ando fazendo estudos até de desenho à mão, meio claro, dentro do Photoshop, mas fazendo do zero, ponto de fuga, desenhando tudo, né? E estudo de pintura. E quando começo a fazer um trabalho profissional, aí já é uma outra história, né? Entregar na mão do cliente o mais rápido e o melhor possível. Então aí eu uso o Photobash em 3D e tudo mais. O que não dá certo, né, Edu, é estudar no cliente, né? Aí é complicado. É complicado. Aí. Só se for estágio, aí você pode. Aí... Estágio tá liberado. Poucas as chances de tentar alguma coisa nova em trabalho para cliente, né? Geralmente o prazo é muito pequeno. É verdade. Cara, um trabalho recente que eu fiz assim, mais do que uma dezena de cenários, eu tinha 2 dias para fazer cada cenário. Para um jogo de mobile. E aí, cara, dedo, né, e gritaria, né, cara? Então, tem que usar tudo. Já entendemos a pausa. Eu tenho que usar tudo. Cara, assim, ó, claro que dependendo do estilo tem um certo cuidado, né? Era um estilo mais de anime. Sim. Só que a gente, cara, e muitas vezes o pessoal que tem medo de 3D às vezes não faz nem o básico, que é pegar uma referência, né, cara? É verdade. Aí tem essa outro preconceito. Cara, referência é tudo. Mas é uma questão que eu vejo que é mais preconceito do que qualquer outra coisa. Eu, por exemplo, em 2012, quando eu comecei com arte digital, eu lembro que eu vi essas artes do Last of Us, se não me engano, Uncharted. E era o Marek Ocon e o Matia Tiara que tinham feito. E eu falei, pô, eu tava começando a estudar um pouco de Photobash, e aí eu vi que eles usaram 3D. Aí eu falei, pô, com 3D é mole, né? Aí eu pensei assim, aí depois de um tempo eu pensei assim, cara, é mole pra quem sabe fazer. Eu gosto do pessoal que fala assim, pra mim não era mole, entendeu? E aí é o preconceito, eu falei, cara, que preconceito é esse que eu tô, mano? Eu tenho que aprender de qualquer forma, entendeu? Porque isso melhora a imagem, entendeu? O pessoal fala assim, porque o 3D é um problem solver, né? É um solucionador de problemas. Eu digo que é o contrário, o 3D gera muitos problemas. Gera problema. Começa a mexer no 3D ali, a coisa não anda, tu clica no troço, o troço não fica do jeito que tu quer, e aí às vezes tu perde mais tempo, muitas vezes quando tá iniciando, pra fazer o jeito como tu quer, do que se fosse pintar. Uma coisa que aconteceu comigo é que quando eu comecei a usar 3D, eu comecei a ver como eu desenhava mal perspectiva e fazia a proporção errada. Ajuda realmente. Você aprende muito com 3D, porque a perspectiva tá certa. Sim. Principalmente de iluminação, né? O cara começa a pensar em sombra de oclusão, sombra projetada, luz ambiente, né? Esse é o trabalho de 2D, dá um salto quântico. Quem não faz, cara, quando fizer vai perceber. Assim, eu não sou tão taxativo, eu acho que tem estilos, né? Por exemplo, empresas brasileiras hoje em dia, elas ainda estão muito no desenho 2D. Porque muitas empresas brasileiras de games são focadas em smartphone, jogos para smartphone. Não estou dizendo que não usem foto, que não usem... Só que elas ainda têm um workflow muito de fazer o desenho ali desenhado. Até por causa do estilo cartoon, muitas vezes. O jogo do pessoal que teve aqui, do Rio, eles estão usando Photobash para as artes de divulgação. Tem lá MC Carol... o bigode da UPP lá. Então, é tudo Photobash. Cara, fica bonitão. Sim. É um jogo indie, entendeu? Sim. Isso vai mudar, cara. Isso vai mudar. Os caras estão subindo o nível, subindo a barra de qualidade. Então, é aquilo. Ou o cara sobe junto, ou o cara fica meio afundado lá, fica afogado. Eu acho que, quando vocês falam assim, né, acho que eu sou amiguinho 3D andando com os amiguinhos de 2D, né? E aí não teve uma época que a galera ficava naquela, não, porque você é do tal time, você é do outro time, e parecia que não podia. Cara. E aí eu falei, mas eu conheço o Júlio, eu trabalhei agora há pouco tempo com você, né, Edu? E foi fluida a parada, não teve nada, né? Foi quase no silencioso, né? Você falou comigo uma vez, e depois a gente falou na entrega, e a terceira no pagamento, né? Foi tranquilo. Então não tinha muitas essas divisões. E aí, o que acontece? A galera do 2D, da ilustração, do concept, começou a migrar também para o 3D. Começou a deixar as coisas melhores, começou a envolver um pouco mais a galera do 3D. E a galera do 3D também começou a estudar coisas de 2D, né? Começou a usar a ilustração e tal. Sim. Então, nós estamos vivendo uma época agora
que não tem muito essa divisão, tá todo mundo no mesmo mar ali nadando. Tanto que quando a gente faz algum projeto, a gente às vezes fala assim, eu vou chamar aquele amiguinho que é o cara que faz melhor essa parte. Vou deixar com ele que ele resolve bem, né? Sim. E todo mundo se ajuda, e a gente não tem, às vezes, um intermediário de um grande estúdio, né? A gente acaba pegando trabalhos, cada um na tua casa, aí, no teu estado, no teu país e tudo mais, e todo mundo ganha, né? Ou seja, acho que a vantagem agora, quando a gente fala de photobash, fala de 3D, fala de 2D, a gente já nem desmerece tanto, né? A gente já fala, pô, cara, é difícil porque eu tô estudando, né? Comecei a estudar um pouco de desenho agora, cara, porra, é difícil, né? E a gente sente a mesma dor que sentia logo no início quando eu estudava 3D, ou seja, a mesma dificuldade que eu tinha no estudo do 3D, eu também passo por todas essas dores agora no estudo de 2D, só que é mais fácil, porque você tem os colegas do lado, né? Aí eu falo, e aí, Edu, o que faz aqui? E aí, Ju? E acaba usando cada ferramenta com a sua maior força, né? Por exemplo, o pessoal às vezes começa a entrar muito no 3D. Eu tenho um amigo que trabalha na Miyagi, que é o Marcos Torres, e o cara pinta e borda no 3D, né? Ele tem uma experiência muito grande dentro do Blender. Por exemplo, eu não estudei anos que nem ele estudou, então para mim é muito travado. Então o processo criativo meu se dá muito dentro do 2D, porque no 2D é muito fácil. Tu faz um risco, tu apaga, tu distorce, pinta por cima, faz um photobash, e aquilo se molda muito rápido, o rascunho. E aí tu parte pro 3D. O problema é o seguinte, o cara que tá começando, inclusive não tem muito noção de experiência, até de composição, abre o Blender, vê lá o cubo, né? E aquela tela imensa lá, aquele infinito, assim, cara, o que eu faço, né? E aí começa a mover cubinho, fazer isso, fazer aquilo. Muitas vezes acaba indo para a área de fazer um estudo de um artista, né, utilizando o concept de outro artista, que eu acho extremamente válido, se o cara é um artista que quer focar na parte técnica, na parte de modelagem em si, anatomia e tudo mais. Mas quando se tem que fazer uma coisa nova, quando o cara pega e diz, cara, eu quero uma cidade retrô com carro voador, ou tipo, eu quero um rato que na verdade é um democrata romano, sabe? Tipo, tem que fazer do zero. São dois cases que para mim aconteceram, né? Então o cara tem que fluir a criatividade. E para mim o 2D isso é muito forte. A partir do momento em que eu faço o sketch no 2D, aí eu parto pro 3D com muito mais certeza, né? Aí eu vou ver, cara, será que tem um modelo do DAS que é parecido com isso? Será que se eu fizer lá na escultura, no Blender rapidão, já me bloca os valores ali, bloca a luz e sombra e depois eu pinto por cima? Falou... a força de cada um. Né? Você falou aí do Marcos e falou que você consegue fazer. Se sente melhor, mais confortável no 2D, né? Eu me sinto bem confortável no ZBrush. Você sabe disso, no ZBrush, cara. Eu abro o ZBrush, todo dia eu abro o ZBrush pra fazer alguma coisa pra mim. E é uma coisa assim que eu já vejo a luz, já vejo como é que fica a forma e vejo vários ângulos. O ZBrush pra mim é fenomenal. Eu abro, vou lá e às vezes eu nem renderizo. Tiro um print, mando pro Photoshop e aí eu termino alguma coisa. Mas eu não, eu já tenho que vir aqui fazer os remesh, uma retoque, gerar o V, gerar o play. Sim. Por exemplo, a perspectiva do desenho é complicado. Como é que você faz isso na escultura? Né? E aí eu tenho algumas malandragens que eu venho aprendendo e tal, e descobri aí algumas coisas que dá para chegar muito perto, ou se não for quase um likeness no concept, né? Mas existe a mesma técnica, né, que a gente fala de soltar a mão aí, de se divertir. Por isso que a gente fala que é legal o ZBrush, porque chega uma hora que quando você tá blocando, tudo pode, né? Se alguém falar assim, tá feio, você fala, cara, tô blocando. Né? É capaz de você terminar a arte, tá finalizada, renderizada, o cara fala, não gostei da tua arte. Fala, relaxa, eu tô blocando. O grande problema é o que eu falei. O pessoal que às vezes começa no 3D, e às vezes muito pessoal do 2D também, eu acho que na verdade é até geral, até tô com um certo preconceito, é geral isso. Não tem aquela ideia de fazer o sketch, né? Que é o processo criativo, que é o que eu discorro lá. Tipo, eu falo em desenho feio, mas pode ser sculpt feio, sabe? Bom,
Pode ser blocagem feia. Exato, você então, tá falando. É esse processo criativo que às vezes falta. E o pessoal do 3D, como é muito técnico, sabe muita coisa técnica. E coisas assim, tipo grooming, e textura, e luz, e coisas que, sei lá, eu nem imagino como eu faria isso. Começa a projetar começa a projetar tudo junto, sabe? Já faz a casa, já vai modelando, já vai texturizando, já vai botando detalhe. Aí no fim, às vezes fica bonito, só que fica um resultado não esperado, não tem a intenção, né? Porque o design para mim é intenção. Exato. Se tu faz tudo e fica legal, mas no fim tu não esperou aquele resultado, não é um processo de design. Então, é um outro aprendizado. Uma coisa que você está falando que abre uma vertente aí, que a gente fala de desenho feio, mas ele tem um nome para isso, né? A gente tem o RAF, né? A gente fala, fiz uns sketches e tudo mais, que é uma técnica que você faz o planejamento para se executar tanto no 2D quanto no 3D ou até numa agência de publicidade, né? Que quando você está numa reunião, você faz lá um RAF, fala, vou fazer um desenho aqui. Desenho de criança, no papel de pão, no guardanapo, né? Falou, porque eu quero decidir de que local que vai ficar esses elementos, né? Esse logo fica no lado superior, direito, esquerdo, né? Então você já consegue concretizar ali. Essa dificuldade que a gente escuta às vezes de alunos, ou que eu mesmo como aluno às vezes eu tive, né? É que criar o concept direto no ZBrush já é uma coisa que você tem que ter o domínio da ferramenta para fazer isso. Porque se você está criando ali e você não tem certeza do que você está fazendo, você vai ficar dando Ctrl Z toda hora, vai ficar tipo, opa, não gostei, eu vou e volto. E a ideia, às vezes, de fazer quando você começa a determinar a ideia que você vai executar, é não ficar voltando, vai e faz, né? Joga, é que nem o desenho. O desenho você vai lá, você tem as pinceladas mais soltas, os lápis mais soltos, né? Você não define muito bem o traço ainda, porque você não tem certeza, e vai ajustando. Mas é muito mais difícil. Então, eu acho que é melhor fazer um sketch, um RAF mesmo, né? Um desenho feio no papel sulfite aqui, no papel de pó. Sim. E aí sim decidir, é isso que eu vou fazer. Aí você começar a ir. Porque é muito... Cara, eu não vou mentir, eu vou ter que falar aqui que um cara que eu admiro muito e o cara que faz isso muito bem, que é o Jama Jurabaev. Ele, pra mim, é hoje um dos artistas de maior sucesso, né, cara? O cara saiu na revista... acho que é na... Na Forbes ou não? Na Forbes, tá ligado? O cara saiu lá do um país árabe e conseguiu conquistar o mundo, assim. Hoje ele é uma referência. Ezequistão, o país que ele saiu. Um nome eu nem sei falar direito. Acontece o seguinte, ele é um dos caras dos mais promissores que misturou muito bem isso. Então ele começa no 2D e o interessante é que ele usa muito dos desenhos dele que ele tem de 2D, projeta no 3D, né? Sobe, faz lá a escultura, depois renderiza e depois cai com pintura digital em cima. Então esse é o processo dele. Então ele não dá para se dizer que ele é um artista 3D e não dá para se dizer que ele é um artista 2D. Ele é um contador de histórias. Ele usa tudo que ele tem na mão para fazer as imagens que ele faz. E isso para mim é o ponto que eu gostaria de chegar, sabe? De ter um domínio natural das duas ferramentas. Hoje em dia eu sou mais forte em 2D. Eu estudo 3D, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade, né? Mas realmente o Jama Jurabaev é o cara para mim que, cara, é o ícone do concept, assim. E claro, sempre muito focado no desenho estrutural, no desenho de rascunho. O cara desenha muito também, né? Ele posta direto os desenhos dele que ele faz. Então ele une o melhor dos dois mundos. Edu, sobre feedback nas comunidades, fala um pouco mais dessa experiência e como tem sido a recepção da galera. Cara, eu tive o prazer de ser convidado pelo Júlio, né, que era moderador, acho que um dos primeiros moderadores da comunidade, né, Júlio? Primeiro, Eu, Priscila e Vinícius. Primeiraço. E aí, cara, tive a grande oportunidade de ser convidado para estar diretamente com a galera ali. Então isso me deixou muito feliz. E aí uma dos meus afazeres, né, além de dar um up na comunidade, comentar ali, é também dar um feedback no trabalho das pessoas. Cara, o nível da comunidade está tão grande que 90% das vezes eu sinto uma síndrome de impostor muito grande de dar qualquer feedback no trabalho das pessoas.
sabe? Tá muito grande, grande. Você sabe que tem uma frase para isso, né? Que quem tem a síndrome do... Só quem não tem a síndrome do impostor é o próprio impostor. Né? Entendeu? Então, cara, é um trabalho muito legal. Conheço muita gente. Assim, tem pessoas que lidam de forma mais, assim, fria com feedback, agradecem e tal. E tem gente que, cara, que ama. Mano, muito obrigado pelo feed, cara, meu Deus do céu. Manda mensagem em inbox, cara, puxa assunto, fala, cara, olha aqui, cara, fiz aqui o que tu falou e tal, ficou muito bom e tal. É legal essa interação. Eu acho que é pra isso que serve a comunidade, né? Da gente fazer não só contatos, mas também amigos. De te aproveitar, por exemplo, assim, se o cara posta um trabalho, tem gente que posta o trabalho assim, galera, estudo de modelagem, e a imagem. E o site da pessoa embaixo. Cara, é válido, tipo, vai ter uma relevância mínima, mas é válido, né? Olha que eu faço isso às vezes, né? Eu posto e saio correndo. Errado não tá, mas poderia ser melhor. A pessoa que vai lá e posta assim, cara, esse é meu trabalho, foi difícil de fazer por causa disso, queria fazer tal coisa. Galera, terminei, pode até já ter terminado, nem tá procurando por feedback. Galera, terminei. O que vocês acharam? Será que poderia para um próximo fazer melhor? Aí, cara, esse post, as pessoas vão querer comentar mais, já é um chamativo para alguém puxar conversa contigo, dizer, cara, também tive essa dificuldade, ou de repente uma pessoa mais experiente, cara, muito bom, cara, já passei por isso, hoje eu resolvi de tal maneira. E todo mundo que comenta no teu post, cara, é uma possibilidade de fazer um contato de trabalho. Eu já dei feedbacks em grupos pelo mundo de pessoas que já me contrataram. Eu dei feedback no trabalho do cara, o cara disse, cara, vou te contratar, saca? Então, eu digo que é uma grande oportunidade da comunidade e o feedback é como se fosse aquela frase inicial, sabe, em festa, quando você quer azarar alguém. Eu acho que uma grande chance de chegar na pessoa é dar um feedback ou pedir um feedback, né? Então, lidem com feedback de uma maneira mais amorosa, assim, sabe? Cara, não era bem isso que eu queria, mas, muito obrigado. Eu aconselho isso, saca? Não levem muito a sério e também também não desdenhem demais, né? Utilizem o feedback como uma maneira de começar claro, melhorar, né? Primeiramente, mas também começar um contato. E o voto de confiança, né? Se tá vindo de um profissional, testa. O máximo pode acontecer. Exato. Ficou bom. Exato. E o lance do feedback, às vezes o cara não precisa... Porque tem o lance de inteligência emocional. A gente, como artista, e todo mundo, a gente vivendo o tempo aí nas comunidades... Você vê que às vezes você dá um feedback e o cara volta com as pedras na mão e faz um bonequinho de voodoo, né? Faz um filme. Aí você fala assim, cara, às vezes a coisa não tem que deixar a emoção vir. Sim. Absorve aquilo, pode levar 2 dias, 3 dias, pensa um pouco às vezes. Não precisa assim da hora, né? Não precisa ser na hora. Dá uma de sumido, não comenta, não nada, espera. Depois reflete, faz os testes, faz o laboratório. E se o resultado, que provavelmente é positivo, porque a vantagem do feedback para mim é o seguinte: se está no meio dos artistas, no meio do grupo de estudo, e você vai vendo as falhas, não as falhas, mas algumas coisas que podem ficar melhor, quando você lança isso no teu portfólio, ou lança isso para o teu cliente, às vezes, né, quando pode postar alguma coisa, 99% já foi pego na comunidade. 1% é muito difícil esse cliente pegar, só se ele tiver um olhar muito bom ali, né? Então, você já vai muito mais preparado para o mercado quando você está acostumado com feedback, porque o mercado, de fato, é ajuste, né? Você vai ter que fazer ajuste toda hora. Então, a pergunta de como que a galera está lidando com isso é justamente porque é bom você treinar no feedback na escola, no meio acadêmico, porque, de fato, no mercado você vai encontrar isso todo dia. O diretor de arte vai falar, altera. E tem uma visão de que a pessoa, mas eu tô fazendo trabalho pessoal, então ele é meu. Cara, trabalho pessoal, se é para portfólio, se não é só para tu imprimir e dar de presente para tua mãe, para tua avó, para prima, para namorada,
ele é um trabalho sim pensando na comunidade e no público consumidor e também na realidade do mercado. Então, se está fazendo para portfólio e é trabalho pessoal, ligue para os feedbacks. Ligue sim para os feedbacks, porque, cara, tem que estar de acordo com o nível do mercado. Eu dou muito feedback, às vezes, a pessoas que estão iniciando, e a minha mentalidade é o seguinte, cara, como desenho, eu acho que tá bom, passa uma ideia legal, é bonito, só que depois eu penso depois no filtro do mercado. Mas será que isso está vendável para o mercado? Aí eu dou um feedback. Cara, geralmente as coisas se fazem assim, 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 sabe? Então, sempre levando o mercado em relação para dar esse feedback, né? Eu nunca dou um feedback, tipo, do meu achismo. Eu até, quando é um feedback, assim, muito subjetivo, até falo, cara, eu acho que subjetivamente, de repente, poderia colocar isso para aumentar ou melhorar até a história, né? Às vezes não é nem de fundamento, é do próprio narrativa que eu acho que poderia melhorar. Só que sim, o trabalho pessoal, se ele é para portfólio, ele não é tanto da pessoa quanto ela acha que é. É que tem que desapegar quando é o seu e quando é do cliente, né? Quando você está fazendo para o cliente, o trabalho não é seu. Eu já diria que tem que desapegar tudo. E testa. Uma coisa que, assim, em comunidade, eu já participei de muita comunidade, Edu sabe, a gente se conheceu em comunidade, e em comunidade geralmente tem um cara meio egoísta, que faz um comentário maldoso. Ah, sim. Mas, assim, graças ao desenvolvimento que a gente tem feito, tem mais de um ano que eu tô como apresentador do Radcast, e gerenciando a comunidade lá, e agora o Edu faz parte do time, a gente tem conseguido filtrar muito, a gente sabe a batalha que é de filtrar e deixar a comunidade muito mais saudável do que ela era, né? Então, assim, a comunidade em si do Unhide se tornou, sem ser assim, arrogante, a melhor comunidade de feedback do Facebook de hoje de arte. É a melhor comunidade, sem sombra de dúvida. Os moderadores são ativos, os donos estão lá, o Rafael tá lá, o Milton tá lá, todo mundo tá lá. Eu tô lá. A gente fica em cima do grupo, a gente dá feedback, a gente corre atrás de coisa pra comunidade. Então, assim, lá dentro, cara, se você receber um feedback e não quer seguir, tipo assim, você não vai crescer. É porque o cliente ele vai te dar feedback. Entendeu? Ninguém lá tá lá para dar um feedback para você negativo. É sempre um feedback de, assim, eu vou dar um exemplo simples. Quando eu olho no trabalho, eu penso assim, cara, se esse trabalho fosse meu, o que eu faria para melhorar aqui? Quando alguém pede feedback, eu vou atrás. Às vezes eu tô gravando um podcast, fazendo alguma coisa, eu salvo a imagem, depois eu abro no Photoshop, fico até de noite mexendo, catando referência, porque é aquilo, cara, eu acho que é o que eu queria que alguém fizesse por mim quando eu tava começando. E se no último, assim, num caso extremo, o cara fala uma coisa muito nada a ver, cara, agradece e diz assim, beleza, mano, eu vou tentar aplicar aqui. Mas não precisa aplicar, sabe? O problema é gastar energia. Não, porque o meu... Cara, não gasta energia. Aceita ali, beleza, agradece. Então, eu tenho uma política. Se não pedir feedback, eu não dou. Pois é. É porque às vezes a pessoa não quer, ela só quer mostrar o trabalho dela. Eu entendo, eu também, acontece isso comigo. Quando eu posto no meu Facebook, eu tô querendo mostrar meu trabalho. Quando eu posto no meu YouTube, nas minhas redes sociais, eu tô querendo mostrar meu trabalho. Eu não tô querendo feedback ali. Se alguém me der feedback, ótimo, foi bom, eu até volto e melhoro. Eu acho que a Unhide, ela é o local para se ter essa comunidade, ter essa conversação. Cara, a pessoa que vai lá, a pessoa que vai, posta e some, não sei se entendeu a moral da Unhide. Geralmente a pessoa quer aparecer, e eu, como eu falei, entendo, cara, mas... Não, eu até entendo. Eu também faço isso em outras comunidades. Às vezes eu quero postar meu troço e subir, sabe? Não quero feedback, já acabei. Mas olha só, uma coisa que eu ia falar agora. É melhor você postar pedindo feedback e melhorar a sua peça do que você postar, darem feedback e você ignorar. Por quê? Vamos lá, por quê? O grupo da Unhide está cheio de diretor de arte e gente contratando. Claro. Se você sabe lidar com feedback para deixar seu trabalho melhor, você é uma pessoa mais que contratável. Se você não sabe, eu passo longe de você e os diretores de arte também. Cara, já fiz vários orçamentos com contatos da Unhide School. Galera pedindo orçamento. Porque, cara, o cliente de publicidade hoje, ele dá um bando de feedback que você tem que fazer um monte de alteração. Em qualquer lugar, em games também, eu trabalho com games. Cara, eu mando sabendo que vai ter alteração. Quando não tem, eu comemoro. Eu já salvo tudo com histórico. Tem coisa que tem morph,
Eu tenho os VIP. Eu vou dar 2 exemplos de como eu lido com feedback, como o feedback apareceu na minha vida. Antes de trabalhar com ilustração, eu trabalhei um tempo como design gráfico, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar com games, aí dei uma parada por causa da faculdade, peguei um trampo meio turno que era de design gráfico. E, cara, o chefe sentava atrás da minha mesa. Ele via a minha tela o tempo todo. E trabalhar com design gráfico é ainda pior, porque, tipo, não tem fundamento nenhum. Se o cara quiser que mude, ele vai mudar. Tipo, se é um personagem, ele não vai pedir uma coisa muito estranha, porque o personagem vai ficar estranho. Agora, em design gráfico, cara, vale tudo. E ele até que ele era respeitoso, mas ele via 100% do tempo o meu trabalho e às vezes dizia, cara, muda isso aqui, muda isso aqui. É o mal que vem pra bem, não é isso? Mano, eu nem piscava, mano, o cara tá me pagando, eu vou fazer, sabe? E às vezes, e o pior, às vezes, muitas vezes ficava melhor, porque ou ele realmente estava certo, porque ele tem um olhar novo sobre o que eu tava já cansado de ver, e às vezes o olhar cansa, ou às vezes só de refazer, com um pouco de força de ódio ali, mas não falava, às vezes ficava até melhor, mano, eu refazia, mano, ficava melhor, tá ligado? E outra vivência de feedback que eu tive até recentemente foi com o feedback de uma diretora de arte dos Países Baixos, sei lá como é que era, um nome bem estranho, a mulher, e ela era, assim, no nível que ela chegava a ser quase que, tipo, passiva-ofensiva, assim. E aí ela me falava, dava um feedback, mas essa perspectiva não tava tão... O prazo nem era tão grande, mas ela queria, tipo, perfeição. Essa perspectiva não tá tão boa. E me mandou um print screen de um tutorial de como fazer perspectiva de 2 pontos de fuga. Um fundamento, assim, muito básico. E eu dizia, não, nossa, muito obrigado. Nossa, não tinha me ligado nisso, obrigado. Edu, é o seguinte, isso daí a gente fala que é o feedback pastel e o feedback que é o que orienta, né? Porque ela só não falou, mas ela te deu um caminho. Ela falou, dá uma olhada nesse conteúdo para você entender o que tá rolando, né? Porque tem pessoas que vão dar o feedback, que é aquele que a gente brinca entre os amigos, né? Tá ótimo, né? Salva na lixeira. Salva na lixeira. E lógico que ficou melhor. Lógico que ficou melhor. Ela deu a cutucada ali e eu retrabalhei aquela parte e ficou melhor, cara. A verdade nua e crua, né, Júlio? O cara mostra... Muito bom, salva na lixeira. Salva. Como é que você acha? Como é que tá o meu trabalho? Cara, tá ótimo, salva na lixeira. Tá beleza. E é o seguinte, então assim, quando a gente fala de feedback, realmente ele tem que pensar que ele está orientando, né? E quando você orienta, você dá o caminho, você dá as ferramentas, você dá tudo que o cara precisa para chegar no resultado. E também respeitar um pouco, porque às vezes o nível da exigência de quem está dando o feedback é muito alto. Outro dia eu mandei um feedback para você, não foi, Edu? De um personagem, e tava um monte de listas, uma setinha de coisas vermelhas, né? Aí você me respondeu assim, porra, meu, seu cliente é muito exigente, né, cara? Aí eu falei, não, cara, foi eu que fiz para mim mesmo. Auto-feedback. Isso é importante também. Autocrítica, muito importante. Edu, falando de fundamentos de arte ali, que o teu curso eu observei que tem muito de fundamentos ali, qual é a sua dica para quem tem medo do pincel ou da tablet? Para quem tem medo da ferramenta? Da ferramenta, do mouse, da tablet. Porque tem um que fala, mas eu não consigo na tablet, eu tenho dificuldade, eu não consigo. Eu pego a ferramenta e não consigo, meu braço não vai. Meu braço não vai. A cara tem braço curto. Tem, cara, pior que tem. A gente tava zoando aqui, brincando, mas pior que tem. Bom, o curso, ele exige, né? Não é que exige, assim, 100%, mas boas partes, assim, exige o uso da tablet, né? A tablet hoje digamos assim, é que nem comer brócolis, sabe? Brócolis é um troço que faz bem pra saúde. A pessoa só de saber que muitas das chances que ela vai ter com trabalho de arte terá que ser através do uso da tablet, eu acho que já é um incentivo muito grande. E a pessoa que tem dificuldade nisso, eu recomendo praticar, né? Não tem outro jeito, né? Pode começar fazendo lá o papel, né? Às vezes a pessoa tem a tablet que não tem a tela. Às vezes não, na maioria das vezes não tem a tela. Aí bota um papelzinho, desenha ali, e aos poucos, né, como se fosse usar rodinha. Aí aos poucos vai fazendo sem o papel na frente ali. Lá. Eu tô falando o seguinte, desenha num papel, bota na tablet e vai fazendo a silhueta.
até entender mais ou menos ali o lance de olhar para tablet, olhar para tela, e aí aos poucos vai largando, né? É a dica que eu teria. Na verdade, eu nunca tive esse problema, né? Foi muito natural. Eu ganhei a minha primeira tabletzinha da Genius. Me lembro que durou, sei lá, 3 meses, uma tablet muito ruim mesmo, já era até usada, que me deram de presente. E aí me lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu nem fui pro desenho, mano, fui direto pra pintura, fiz um Homem de Ferro. Ficou horrível, obviamente, mas foi muito natural pra mim. Mas quem tem dificuldade, eu recomendo essa técnica aí de fazer um desenho no papel e depois vai transferindo em cima da tablet e depois, né, parte para execução sem o papel. Ô, Júlio, você teve dificuldade também ou não? Então, eu comecei com a tablet, ela tinha fio, cara. Minha tablet, a caneta tinha fio. Era uma bem antiga mesmo, comecei... Tinha fio e, se não me engano, tinha um pedal, né, pra gerar energia. Tinha um pedal. Uma máquina de costura antiga, né? Então, cara, o que eu fiz, eu tive mais certa dificuldade no primeiro mês, mas o que eu fiz é porque ela, como era um mouse, é tipo um mouse, ela não tinha pressão, eu tirei o mouse. Eu tirei o mouse e fiquei usando ela pra fazer tudo. Então, boa. Eu não usei mais o mouse pra nada. Como eu nunca joguei no computador nem nada. Eu fiz isso também. O Doug tem uma longa história sobre como ele estragou o mouse dele e se forçou a... Eu fiz o seguinte, eu usava um notebook, aquele positivo. É minibook, acho que eles chamavam antes. E meu mouse era mais pequeno ainda. Parecia um ratinho camundongo mesmo. Aqueles... que você puxa a cordinha, parece um chaveiro, né? Eu só tinha aquele. De criança, só tinha aquele, não tinha outro, tava fazendo faculdade e tava pagando um monte de coisa aí, não tava rolando. E aí esse mouse ele deu problema e eu tava com aquela CTH da Bambu, lembra? Acho que um dos primeiros modelos lá. Nem sei que tablet é essa. Acho que sei qual é. Joguei o mouse fora, joguei na parede, falei que bosta, isso aqui não funciona mais, acabou, vou me virar. E eu comecei a usar o Facebook com a tablet, tudo que eu tinha que usar de ferramenta na internet é tudo tablet. Eu uso até hoje, tô usando até agora. O bom é como duas coisas do Doug primeiro, como ele consegue ser resiliente, lidar com os problemas, né? Exato. E como ele lida calmamente, assim, jogou na parede o mouse, né? Ele lida com muita calma. Cara muito calmo. A galera que é nova pergunta pra mim, mas esse desenho aí que tu faz aí precisa de tablet? Eu fico meio dividido porque eu falo assim, precisa e também não precisa. Porque 50 ou mais dos fundamentos são necessários para desenhar, não precisam estar conectados à arte digital. A arte digital é só um facilitador, tá? É um facilitador tanto da questão de tempo, né? Que a gente pode replicar coisas, a gente pode pintar coisas sem sujar as mãos, sem sujar toda a casa em volta. É um facilitador no sentido de que a gente pode enviar uma arte digital assim que acabar, tipo, terminou em 1 segundo, no outro segundo tá mandando e-mail pro cliente, enviando para ele nos Estados Unidos, na Austrália, na Argentina, seja lá onde for, tá? E também tem o terceiro, que hoje em dia os instrumentos de desenho e pintura estão muito caros. Cara, tá muito caro. O sketchbook da Canson, eu nem sei, na minha época era 50 conto, um pequeno, tipo, não era nem A4, acho que nem A3 era A2. Não, A2 é grande, era um A5, que era metade de uma folha ofício. Então é muito caro. Pintura, óleo, guache, caralho pra caramba. Mano, e acaba muito rápido a tinta. Eu já fiz curso de pintura a óleo, acaba a tinta muito rápido. Então, o que eu aconselho? Cara, não saia do tradicional. Tenha lá o seu sulfitão, pode comprar um bloco. Cara, compra um bloco, mas dê preferência para blocos com papel barato, porque para não ficar com medo de desenhar. Exatamente. Compra lá investe, de repente, num lápis 6B, não é tão caro, um 6B, um apontador, e vai desenhando. Só que, na hora de treinar para ser profissional, você vai ter que entrar no Photoshop, sabe? Não tem como, não tem saída. Tem uma vantagem do digital. Eu trabalhei com tinta óleo, já pintei, já vi escola clássica. Eu tenho uma vantagem do digital que nada supera. Tipo assim, no digital, nenhuma tinta nada supera, que é você acabou o trabalho, desligou e foi embora. Não tem que limpar pincel, não tem que lavar paleta, não tem que fazer nada, cara. Tipo, é só desligar o computador e acabou. Uhum. E também a questão de errar. E não é a questão... Não, porque pintura a óleo, embora seja uma das pinturas mais maleáveis que existe, dependendo da qualidade da tela, obviamente que a pessoa não vai comprar a tela mais cara do mercado. Ela compra uma tela ali, valor médio.
cara, chega uma hora que ela satura de tinta e não tem o que faça. Pode passar o que for ali e não vai pegar mais tinta. Não pega mais tinta. Então, o digital realmente, ele é mais econômico. Hoje em dia, antigamente era muito caro comprar um computador. Hoje em dia não é tanto. E a gente já compra o computador para outras coisas. Para jogar, para fazer um monte de coisa. E aí a gente já pega esse mesmo computador e já inicia o processo. Não, e nem precisa ser um PC monstro. A gente tava falando aqui com o Vini Tokui e eu falei, cara, eu comecei com um Dell Inspiron, ele custou, acho que na época, R$1.200, cara. Tipo assim, não foi nada absurdo. A minha tablet de fio, um Dell Inspiron e, cara... E ele ainda usa 3D, ele usa 3D todos os dias da vida dele, né? Eu, trabalhando, por exemplo, com os exercícios do meu curso, eu não pego em nenhuma ferramenta 3D. Tudo que a gente faz é do zero. Então, cara, exige um processamento bem menor. Bem menor. A única coisa que eu acho que eu recomendaria é pegar um PC com HD bom, né? Para salvar os trabalhos, para ter bastante imagens ali de referência salvos. De resto, cara, para começar... Existe uma pergunta bem comum aí quando fala de recursos, né? Eu costumo pensar meio que de trás para frente. Primeiro, o que você vai usar e depois o que você precisa. Sim. Porque se você for parar para pensar, o Photoshop ele tem um requisito de software, diz, você precisa de tanto de memória, tanto de processador, tal máquina. Então, dá para estudar coisa pra caramba, fundamental. Mas, Doug, tu vai falar pra um cara que tem 16 anos, não sabe nem o que é da vida. O que tu vai fazer primeiro? O cara vai até chorar. Tipo, o cara tem que começar com o PC que ele tem, seja o que ele for, vai testando as coisas ali. Um grande exemplo que eu vou citar novamente, que foi citado no podcast do Tokue, é o Lechar, cara. O cara começou com um PC ruim, fazendo animação. O Johnny tava falando aqui do irmão dele. O irmão dele, o Banaker, começou a fazer... jogo no Blender na Lan House, cara. Sim. Tipo assim. Mano, tipo, não tem, assim, digamos que, assim, cada um tem os seus problemas e muitas vezes o problema pra não começar no ramo da arte não é nem um problema de software, não é um problema de ter ou não lápis. Às vezes é um problema psicológico. A família não ajuda ou não tem um ambiente em casa muito bom pra desenhar e tal. Tudo bem. Mas se a desculpa for software, cara, se roda GTA San Andreas, exato, o PC dá pra começar. Se tá jogando videogame no PC, dá pra começar. Exato, dá pra começar. Dá muita coisa. Qual é a motivação que você tem hoje pra estudar quando você tá desmotivado? Parece pergunta de RH isso, cara. Cara, eu acho uma pergunta de RH, sim, mas o RH não existe em vão, né? Vamos até citar o trabalho da Paty aqui, que também é RH, né? Em homenagem à Paty, uma das moderadoras. Cara, é muito importante, sim, saber essa resposta na ponta da língua. Quando eu tô desmotivado, duas coisas que eu faço. Uma, paro pra descansar, porque às vezes a pessoa está cansada, às vezes a pessoa precisa de uma soneca de 15 minutos, às vezes a pessoa precisa passear um pouco, pegar um sol na rua com o cachorro, né? E tem a outra situação, é que quando o processo criativo é muito trancado, e eu cada vez mais trabalho no meu processo criativo para ser fluido para mim, saca? Começar em partes, buscar referências, gostar do processo de começar um projeto, saca? Eu tô a fim de desenhar, mas aí antes eu vou buscar referências no Pinterest. Cara, fico maravilhado com o tanto de coisa que tem. O cara só entrar no Pinterest já dá vontade de desenhar tudo. Tem muita coisa linda, cara. Saca? Então, cria um processo criativo que seja fluido e que não te bloqueie quando você tá um pouco desmotivado, né? Então, fazer um desenho de aquecimento já te motiva. Às vezes, acordou, lavou a cara, tomou um café e sentou para desenhar, não é o melhor para se começar um trabalho novo. Às vezes, você faz uns rabiscos ali, faz um desenho de observação rapidão, aquilo ali já te motiva, já te aquece para partir para outra. Né? Também tem várias técnicazinhas aí para começar a aquecer, porque muitas vezes é só aquela preguiça inicial ali, que você tava fazendo outra coisa, tava pensando em uma coisa assim, tipo, tava namorando, tava, sei lá, vendo Netflix, e aí começa, né, desliga e começa a ir pra área do desenho, né? Então tem esses aquecimentinhos que ajudam. Cara, eu acho que a questão da motivação quando você vai trabalhar, você não precisa estar motivado todo dia para trabalhar, né, velho? Então você precisa ter algumas disciplinas para algumas coisas. Então você pode separar, né?
Exatamente. Uma das grandes coisas para não ficar desmotivado é ter certeza que vai ter dias que tu vai ter que trabalhar desmotivado. Só ter a certeza que nem todo mundo fica motivado todo dia já é uma grande coisa, né? Ah, cara, não tô motivado. Beleza. Nem todo mundo fica, saca? Não, é comum, Nem todo mundo nem todo dia é dia de brilhar. Ter hábitos de vida também ajudam muito na questão de não desmotivar. Por exemplo, galera adolescente, cara, tem uma namorada. A namorada ou namorado, olha aí, namorado ou namorade chega toda hora na tua casa. Nem te liga. Tá batendo lá, oi, meu amorzinho, não sei o que, vamos fazer isso aqui. Cara, até nos relacionamentos a gente tem que pensar profissionalmente. Cara, goste de alguém que respeite o seu espaço. Converse minimamente assim, com quem vive contigo, para conversar que você tem um tempo, saca? Tenha hábitos saudáveis de fazer exercícios. Isso também ajuda a ser um profissional melhor, porque você vai se sentir melhor, você vai sentir menos dor na coluna e vai trabalhar mais. Então, muitas vezes, o problema de não estar motivado é 99% fora do trabalho em si, entendeu? E que acaba afetando o próprio processo criativo. É uma coisa assim é coisa que a gente tava falando aqui de família respeitar. Se a família sabe onde você quer chegar, às vezes, ela até te apoia, né? Se você mostrar, tipo, mãe, olha aqui, o grupo da Raid, tem uns caras que trabalham aqui com tal coisa, entendeu? Tipo, boa. Esse cara tá sempre empregando. Por exemplo, o Rafael vai lá, perde esse mês, tá soltando uma vaga atrás da outra. Aí mostra, mãe, aqui, ó, entra num Glassdoor da vida, algum site que mostra os valores, ou pergunta mesmo, quanto ganha um animador, quanto ganha um artista de 3D, pergunta lá no grupo da Raid. Pergunta quanto o Edu ganha. Pergunta quanto o Júlio ganha. Aí, cara, aí a pessoa desiste. E aí, cara, assim, e mostra pra sua mãe que isso tem futuro, que tem gente que trabalha com isso, porque uma coisa que acontece, eu tô brincando aqui, minha família não me apoiou, uma coisa que acontecia na minha família é que a minha família não via isso como um futuro, não via arte como uma maneira de ganhar dinheiro. Então, a minha família gostava de mim e não queria isso pra mim, entendeu? E queria seu bem, né? Isso era um hobby. Todo mundo achou que com a minha inteligência, desde que eu era muito estudioso, eu ia ser advogado, que eu ia ser alguma coisa que desse prestígio à família, né? Engenheiro, alguma coisa assim. E eu fui desvirtuando dos caminhos que eu fazia uma coisa normal, né, no dia a dia, pra virar artista. Então, ninguém queria isso pra mim. Quando eu entrei na faculdade de arte, todo mundo foi contra. Minha mãe chorou. É lógico, você vai virar hippie. Coisa boa, meu Deus. Não, meu Deus do céu, faz arquitetura, entendeu? Porque é uma coisa assim que ninguém queria um sofrimento na minha vida, porque não enxergava o que eu já enxergava, que o mercado de arte internacional, que é o que eu sempre quis trabalhar e trabalho hoje, ele era muito competitivo, mas extremamente lucrativo, e era uma coisa reconfortante para quem é artista. Porque você ganha bem pra fazer o que você gosta. Sim. Então, eu acho que se você mostrar isso, coisa que eu não consegui mostrar porque eu não conhecia ninguém, não tinha grupo de Facebook em 2003, entendeu? Eu acho que isso ajuda bastante, entendeu? Acho que ajuda muito. Pra quem tá começando, cara, tem trampo. Trampo tem. Tem que ter só, cara, fazer a tua parte, teu portfólio. Uma coisa que a gente tá falando, tem trampo pra todos os níveis. Todos. Uma coisa que eu vejo, tem trampo, não amador. Amador tem que estudar, reconhecer que tem que estudar e melhorar. É uma coisa assim que a gente conversa bastante. Qual é o nível que você tem que estar para entrar no mercado? Cara, se você acha que não consegue ver que você não tá no nível do mercado, você não tá no nível do mercado. Eu não acho, cara. Entender isso, entendeu? Que o mercado mas é uma coisa assim de ver que pelo menos você tá num nível de entrada, do entry level, do júnior, para conseguir fazer certas coisas. Às vezes, vamos coisa simples, a gente precisa de alguém que faça os assets, modele os assets de uma ilustração que a gente vai fazer, entendeu? Tipo, um júnior faz isso. Sim. Entendeu? Tem trabalho. Assim, é aquilo, você vai pagar alguém pra fazer, o cara tá ganhando, o cara podia estar em casa fazendo nada e tá ganhando. Sim. Entendeu? Você combina com o cara, de repente o cara ganha 40% do trabalho, e aí cara, você ganha mais trabalho, o cara vai modelando. Acontece muito essa coisa de colaboração, né? O Doug que trabalhou com você.
Foi Eu lembro que você chegou a falar comigo, aí o Doug pegou, eu falei, eu conheço alguém que faz roupa melhor que eu, merece Marvel melhor que eu, um cara especialista. Aí foi lá e falei do Doug. Então, assim, todo mundo ganha, entendeu? Então, acho que tem esses trabalhos que alguém que é júnior, entre level, né, pode fazer, e é uma coisa muito legal, entendeu? Não, mas essa pergunta que tu falou, que era a pergunta de RH, gerou toda essa discussão, e é muito interessante, cara, porque muita gente não começa, ou às vezes atrasa pra começar, e esse foi o meu caso. Cara, pega o mapa do Rio Grande do Sul, o mapa do Brasil, e acha o Rio Grande do Sul. É o último, né? É lá no sul, é o último. Traça a metade do Rio Grande do Sul, e aí depois pega, na metade da metade, eu tô situado nessa parte do Rio Grande do Sul. Ou seja, eu moro a 1h e pouco do Uruguai. Você tá onde o vento faz a curva, né? Eu tô onde o vento faz a curva. Então, cara, é interior, velho. É interior. A galera não, assim, o dia a dia desse pessoal não entende, não tem contato com nenhum tipo de indústria, incluindo indústria gráfica, saca? Todas as gráficas que eu conheço são pra cima do estado, então não tem nem gráfica, cara. Além de birô digital de fazer cartaz A3 ali pra festa, saca? Então, assim, cara, imagina o nível de desincentivo, saca? Eu ia pra rua desenhar e a galera ficava me zoando depois na escola. Te vi lá na rua, lá, o maluquinho desenhando lá. Então, cara, é muito desincentivo. Eu só tinha a vontade, cara. Ô, Edu, fala, Douglas. Se o cara chegar aí na tua cidade e falar que usa Blender, ele vai preso como se fosse eu acho. Tipo, você fala assim, eu uso Blender, Photoshop, a polícia passa e fala, prende, esse cara usa drogas. Cara. Exatamente. É Cracolândia. Agora, você tocou num ponto interessante, a coisa, fala pra gente, como é que você faz pra trabalhar daí do sul, como é que você arruma trabalho, como é que é essa vida aí de como é que você tá ordenhar a cabra de manhã e trabalhar com machete digital de tarde? Não, cara, eu não ordenho cabras, mas eu vejo cabras muito seguido aqui. Eu ando de bicicleta e se eu ando tipo 20 minutos eu já começo a ver cabra, búfalo, gente domando cavalo. Tô zoando, mas tu me manda foto da cidade dele, cara, é lindo, na moral, eu quero morar lá um dia, é lindo demais. Não, mas enfim, cara, a única coisa que faz com que eu consiga trabalhar hoje em dia com arte é a internet. O pessoal pergunta pra quem aqui na cidade eu trabalho, ou no estado. Cara, nem no estado. Eu tive pouquíssimos clientes do estado de ilustração. Acho que ninguém nunca na cidade te viu trabalhar, né? Os caras falam, exatamente. O pessoal acha que eu sou tipo sei lá, mexo com criptomoeda na frente do PC. Exato. Não sei. Já perguntaram se eu era aposentado por invalidez. Só fica em casa, todo mundo, você é aposentado? Eu não vou falar nada, porque o Google passou aqui e conseguiu pegar uma foto minha. Você vai dizer que isso é o quê? Aposentado, cara. Como é que exatamente, tá em casa. Mas enfim, a internet me ajudou muito nisso. Cara, e foi as comunidades, por isso que eu falo, cara, deem valor às comunidades. Foi as comunidades, eu tava lá no Bate-Papo Ilustrado, no bando lá, não sabia muita coisa, fazendo as primeiras pinturinhas, e eu vi lá o Júlio fazendo umas loucuragens lá, misturando 3D com 2D, e eu vi aquilo e ficava, meu Deus, cara. Tava fazendo aquela mulher sentada com cabelo rosa lá. Era ela? Tava, Cara, a partir daí eu comecei a falar, o Júlio me deu a real, cara, usa 3D, começa a fazer isso, aquilo, os caras artistas concept artists, que os caras são assim, os caras são... Eu me converti, cara? Sim, cara, os caras são massa, pois é, os caras são massa, começa a fazer isso, cara, desde ali, eu já tinha trabalhado, na verdade, com games na empresa local aqui, mas eu ainda não era muito experiente, né, eu fazia pinturas digitais razoáveis, tipo, bem de iniciantes, assim, eu era um artista de nível de entrada, assim. E aí eu conheci o Júlio, o cara me deu as mortas todas. A partir desse momento, cara, eu evoluí de uma maneira, porque, primeiro, eu via que tinha mercado, começava a enxergar que tinha mercado, saca? Por mais vago que seja, por menor que seja, eu tinha uma luz no fim do túnel. E tinham pessoas que me davam dicas, saca? O Júlio mesmo foi um, aí depois a gente conheceu mais gente, o Léo, né, o Léo que deu entrevista aqui, cara, uma galerinha muito boa que se juntou e começou a crescer junto. Era Corda, Léo, era o Corda,
Lê o Igun agora tá trabalhando bastante com trabalho editorial, tá crescendo muito. Jardiel, né? Jard, que virou um tatuador também, tá trabalhando Jardiel. também. Que é o que ganha mais do que todo mundo aqui, né? Porque tatuador... tatuador vai... E o Hiro falou uma coisa certa, ele vai pra prisão e vai ser famoso lá, vai ser útil, entendeu? Exato. A gente ficou pra prisão não é nada, entendeu? Não, mas Se eu quisesse realmente ganhar grana... Não, tô brincando. Tatuador deve ser difícil, muito difícil, cara. Eu não entro porque, cara, mexer com pele, mexer com coisa de saúde, assim, é complicado. Não tem Ctrl+Z, você pode ser indiciado por lesão corporal. Exato. Lesão corporal. Se você fizer alguma coisa errada ali, a pessoa pode indiciar você. E falando do Ogum, né? Eu sempre brinco com ele, que ele tá lá em Amapá, não é isso? Mandar um abraço aí. O Igun, ele tá em Macapá, no estado do Amapá. Passou lá uma semana sem luz recentemente. Exato. E ele tava na Comic Con, né? Ele foi convidado para participar lá. E você vê que é tudo gente da gente ali que tá conversando, e quando você vai ver, tá todo mundo estudando, todo mundo trabalhando, todo mundo vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco cada um vai pegando um caminho, né? Sim. Vai se destacando em alguma coisa, isso é bem legal. A gente está chegando na parte final do nosso podcast aqui, Edu. Tem uma parte do podcast chamada Unhide Indica pra gente um filme, um livro, qualquer coisa, uma série, qualquer coisa. Não precisa ser relacionado com arte. Manda a brasa aí. Cara, sabe que eu sou gaúcho, né, cara? Então eu vou indicar aqui uma série que é bem antiga, é quase que um Senhor dos Anéis do Rio Grande do Sul, que é A Casa das Sete Mulheres, melhor minissérie da Globo. Não tô de sacanagem. É bom, cara, mas é bom. Tô de sacanagem. Cara, eu indico os livros do Scott Robertson. Cara, eu vou fazer dica de arte mesmo, tá? Scott Robertson, Perspectiva e o de Shading dele, né? Que é How to Render. É How to Draw e How to Render. Cara, estudem esses livros. São, assim, pra mim foram fundamentais. E tem a versão em português, se quiser aprender perspectiva sozinho, como eu aprendi. O primeiro livro que eu usei foi A Perspectiva dos Profissionais. Eu acho que nem existe mais esse livro para vender. Acho que só conseguindo em PDF na internet. Eu não me lembro o nome do autor. Eu até vou pesquisar aqui. Não vou pesquisar que não vai dar tempo, mas A Perspectiva dos Profissionais. Eu coloco lá pra gente ver. Pode deixar. Aqui é trabalho. É livro, só dei livro aqui, ó. É CDF na veia, tá ligado? Nada de pirata que estica. Não. Livro. O Vini Tocoe e o Leonardo aqui vão brigar, vão dar dislike. Tô brincando, galera. Pô. Edu, pra fechar aqui nosso podcast, qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? Cara, é engraçado essa pergunta porque, pra mim, vida e universo são coisas diferentes. E o sentido da vida é andar ao contrário do universo. É que nem minha avó dizia. Perguntava pra ela, como é que tu tá, avó? E ela dizia, cara, tô remando contra a maré. Eu acho que a gente vive assim. A gente vive assim, cara, remando contra uma maré do universo que faz tudo pra deixar a gente pra trás, pra deixar a gente na inércia. E a gente só tem uma vontade, cara. Vontade de fazer o que a gente quer, de realizar os nossos sonhos. É ir ao contrário do estado de repouso do universo, cara. É só isso, é agitar. Gente, a gente teve grande prazer aqui de entrevistar o Edu. Edu, obrigado de novo por participar, cara. Papo bem maneiro. Papo longo, maneiro, culto, ó. Espero que a galera tenha gostado. Galera, não esquece, se você acabou de escutar esse episódio aqui, vai lá no YouTube, escreve, eu quero o curso de desenho feio do Edu. A gente vai ter um curso desse, se a galera pedir, a gente faz, ó. Se a galera pedir, a gente faz. Eu quero, então escreve lá. Eu quero também. Vambora. Edu, muito obrigado por participar, Doug também. Obrigado. Galera, esse foi mais um Hidecast. Tchau. Tchau. Falou. Tchau.